Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à apresentação sobre o curso de capacitação sobre a elaboração dos planos intermunicipais ou municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Aqui nós vamos conhecer os processos, as etapas e a qualificação necessária que o grupo de trabalho precisa ter para conseguir elaborar um plano de gerenciamento de resíduos com a qualidade mínima exigida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas orientada no que há de mais moderno no mundo em tecnologias e programas e ações para o gerenciamento correto de resíduos sólidos. Esse curso é oferecido pelo portal Resíduos Sólidos e o autor sou eu mesmo, eu sou o Gleison, muito prazer. Eu sou mestre em Engenharia Química, formado pela Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt, na Alemanha. Aqui nós vamos ter uma noção geral sobre o planejamento, as fases e as etapas da elaboração dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Primeiro nós temos aqui algumas fases que estão apresentadas em laranja, como vocês estão vendo aqui, a fase da administração, dos aspectos legais, das tecnologias e programas, aspectos financeiros e executivos. Tudo isso precisa ser observado para que a gente consiga elaborar o plano da maneira correta. E essas fases acontecem também em diferentes etapas. Nós temos aqui a etapa do diagnóstico, depois, baseado no diagnóstico, nós temos um planejamento e depois a soma desses dois estudos, dessas duas etapas aqui, diagnóstico e planejamento, vai então dizer como deve ser feita a execução de todo esse trabalho. Na fase da administração, a gente vai definir quem vai trabalhar em que parte do plano. É impossível que uma só pessoa trabalhe na elaboração desse plano. Então temos aqui grupos de trabalhos. E esses grupos de trabalho também não vão poder estudar todas as fases, porque nós temos conhecimentos técnicos de engenharia, mas também temos conhecimentos relativos aos aspectos legais. Então, aqui na administração nós vamos definir quem vai fazer o quê, quem vai ficar responsável sobre o quê, e também vamos traçar um planejamento aí de como isso tudo vai acontecer. Os aspectos legais, eles são responsáveis por direcionar mais ou menos a solução que mais tarde a gente vai estudar. É preciso conhecer as leis atuais para, na hora de pesquisar sobre tecnologias e programas, estar baseado, estar obedecendo aquilo que as leis atuais estão indicando. Na parte de tecnologias e programas, baseado nas leis, novamente, você vai analisar no mercado, seja nacional ou mesmo internacional, tudo que existe de solução técnica que vá solucionar o problema dos resíduos na sua cidade, no seu município, obedecendo, mais uma vez, às leis regentes locais, estaduais e também federais. Depois virão os aspectos financeiros. Tudo bem, nós temos aqui uma informação, nós temos uma solução técnica, mas quanto vai custar tudo isso? E quem é que pode entrar em parceria com o governo municipal para implantar determinadas soluções dessas? O município não precisa fazer tudo sozinho, então temos que fazer toda uma cobertura aqui desse aspecto financeiro para decidir como e quem vai financiar a implantação da solução técnica que nós estudamos aqui. E finalmente chegamos então ao executivo, onde teremos uma agenda, um cronograma que vai demonstrar todo o fluxo de como esse trabalho deve acontecer. E claro que em todas essas fases nós temos as etapas de diagnóstico, planejamento e execução. Por exemplo, aqui no aspectos legais, vamos ver diagnóstico, o que temos então de leis relativas a esse assunto, e aí o planejamento vai ocorrer em cima dessas leis, depois chegaremos a alguma solução técnica que provavelmente vai dar origem a uma nova legislação baseada nessas novas tecnologias e metodologias. Então isso tudo vai ter que ser adaptado a esse novo cenário. E o mesmo se repete em todas as outras fases. Tecnologias e programas. Precisamos de um diagnóstico, em cima do diagnóstico vamos fazer um planejamento, e depois desse planejamento vamos traçar então a execução de como todo esse trabalho, toda a implementação desses programas e dessas tecnologias devem acontecer de uma maneira correta. Então vamos falar um pouco agora sobre a fase da administração. O que deve acontecer nessa fase? Em primeiro lugar, o gestor público deve nomear um responsável pela elaboração do plano. E esse responsável pode ser um funcionário da prefeitura ou das prefeituras, se for o caso da gente ter uma solução consorciada,
Ou ele pode completar aí o seu quadro de funcionários, de gente capacitada com contratação de prestadores de serviço, mas ele também pode nomear uma empresa de consultoria para ser responsável pela elaboração do plano. Esse responsável vai, baseado naquilo que nós já vimos anteriormente, em toda a necessidade de quadro e de gente qualificada aí, em todas as fases e etapas do plano, da elaboração do plano, ele vai nomear então um grupo de trabalho que vai assumir determinadas funções dentro da elaboração desse plano. E esse grupo de trabalho, por sua vez, vai se subdividir, né, em outros grupos, vamos chamar aqui de subgrupos. Cada subgrupo desse vai ficar responsável por um determinado segmento dentro da elaboração do plano. Vou colocar aqui alguns exemplos. Você tem aqui o planejamento e o cronograma. Como vai funcionar a agenda, toda a coordenação entre os vários trabalhos que precisarão ser feitos para a elaboração do plano. E não subjulguem esse trabalho aqui de planejamento e cronograma, porque esse pessoal que trabalha aqui nesse subgrupo, ele tem que conhecer todos os outros grupos envolvidos dentro da elaboração do plano para que ele possa fazer esse planejamento e esse cronograma que pertence a toda a elaboração do plano. Ele precisa saber quanto tempo as pessoas envolvidas no processo da elaboração do plano, nas diferentes funções, vão precisar para realizar suas funções. Mas ele também precisa organizar o cronograma e a agenda caso algumas dessas partes envolvidas atrasem, ou mesmo se eles fazem o processo mais rápido do que estava esperado. O outro subgrupo vai ficar responsável então pela organização do processo participativo. Isso aqui é uma exigência da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na elaboração do plano, você precisa se envolver com todas as classes da sociedade. Já que resíduos são gerados por todas as classes, então um plano de gerenciamento desses resíduos interessa a todas as classes e setores dessa sociedade. Portanto, na organização do processo participativo, você precisa eleger pessoas que representem todos esses segmentos da sociedade. E uma outra função que também não deve ser subjugada é as questões administrativas, como, por exemplo, como realizar audiências públicas, como funciona o marketing, de divulgar todas as informações aí que tem a ver com a realização das audiências públicas, quantas pessoas vão estar envolvidas nesse processo, quantas pessoas se espera nesse público e assim por diante, né? Enfim, e diversos outros trabalhos que podem ser equiparados a esse trabalho de realização de audiências públicas. Feito todo esse processo, organizado todo esse processo, aí sim nós podemos partir para o próximo passo, que são o estudo das tecnologias e programas existentes dentro e fora do Brasil que possam atender todas as necessidades da sociedade local relativas ao gerenciamento de resíduos sólidos. Tem uma coisa aqui que é muito importante, pessoal. Mesmo que o prefeito resolva contratar uma empresa de consultoria para a elaboração do plano, é extremamente recomendável que essa empresa de consultoria trabalhe com funcionários dessa prefeitura ou dessas prefeituras. Isso porque, se a empresa de consultoria elabora um plano de excelente qualidade, porém ninguém na prefeitura tem capacidade para entender aquele plano, corremos aqui o risco desse plano ser simplesmente engavetado, porque ninguém consegue realizar o gerenciamento desse resíduo. Então é importante que durante a elaboração do plano, o pessoal da prefeitura seja qualificado para poder fazer o gerenciamento desse plano posteriormente. Então, começamos aqui a fase do diagnóstico dessa parte de administração. Quantas pessoas da prefeitura vão poder estar envolvidos nesse plano, né? Quantas pessoas têm a disponibilidade, têm a capacidade, né, a capacitação técnica necessária para estar envolvidas nesse plano, ou quantas pessoas querem trabalhar nesse plano e vão precisar de uma qualificação técnica. Tudo isso pode ser organizado e será feito aqui na etapa do diagnóstico. Depois que temos aqui um diagnóstico, nós vamos fazer um planejamento, então nós vamos decidir, a prefeitura vai trabalhar em uma empresa de consultoria ou por conta própria. O que falta, então, se for trabalhar por conta própria, o que está faltando de qualificação para a prefeitura para poder realizar esse trabalho? Aqui vai ser feito todo o planejamento. Se for preciso contratar pessoas,
não necessariamente um funcionário público, então você vai contratar alguém aqui que presta serviço nessa área, de tal modo que você vai completar todo o quadro necessário para a elaboração desse plano. E depois de feito esse planejamento, aí sim você vai partir para a execução, que é o estudo, a qualificação e todo o levantamento de dados necessário para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Repito mais uma vez, a Prefeitura pode trabalhar por conta própria ou contratando uma empresa de consultoria. Qual o primeiro passo a fazer? Fazer um diagnóstico. Qual é o quadro de funcionários que eu tenho na Prefeitura à disposição, se está faltando muita gente, se de repente eu tenho um quadro muito interessante, e daí eu só preciso complementar um pouquinho mais, então eu faço a contratação de prestadores de serviço e tenho um quadro de pessoas qualificadas que são suficientes para elaborar todo o plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Caso a Prefeitura não possua gente qualificada nesse sentido, aí sim pode-se pensar na contratação de empresas de consultoria que vão precisar fazer o mesmo processo. Elas vão precisar de todo esse quadro de funcionários para elaborar o plano de gerenciamento de resíduos. Saindo então da parte de administração, nós chegamos aqui à parte de tecnologias e programas. E o objetivo dessa parte é encontrar uma solução técnica para o gerenciamento de resíduos sólidos, que está representado aqui pela cor laranja. Ao sair daqui, nós vamos então partir para o aspecto financeiro, que é entender como nós podemos financiar essa solução técnica aqui apresentada. Para chegar nessa solução técnica, o primeiro passo que você tem que fazer é entender tudo que precisa estar contido dentro do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Existe uma série de coisas, não só de aspectos legais, mas também na organização do processo, na ordem de prioridade no gerenciamento de resíduos, o que deve ser feito antes de fazer, por exemplo, uma reciclagem, antes de fazer um tratamento térmico, o que deve ser feito antes. Então todo esse processo está incluído aqui nessa parte de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O portal Resíduos Sólidos oferece justamente um curso destinado a esse início aqui. Ele é fundamental para quem trabalha na elaboração de planos de gerenciamento de resíduos. O final desse curso vai lhe dar um esqueleto de como esse plano municipal deve ser feito. E nesse esqueleto você vai entender todo o conteúdo mínimo segundo a Política Nacional de Resíduos, mas também você vai entender as necessidades de qualificação extra que você precisa ter, ou a equipe tem que ter, para que você tenha uma estrutura mínima necessária para a elaboração do plano, mas também que você esteja trabalhando com tecnologias de ponta. É aqui que você vai entender tudo isso como funciona. Um desses conhecimentos extras a esse curso é, por exemplo, o diagnóstico de resíduos sólidos, o curso de gravimetria, que também é oferecido pelo portal. Aqui nesse diagnóstico de resíduos, você vai estudar toda a situação da cidade, aqui nesse caso específico a caracterização de resíduos, mas também tem um outro diagnóstico que é o diagnóstico legal, o diagnóstico financeiro, como é que está a situação da cidade em relação a isso, né, relativos aqui ao assunto de resíduos sólidos. Depois, você tem que entender sobre educação ambiental, representado aqui ao lado, sobre tecnologias e metodologias de não geração, redução e reutilização de resíduos. Aqui você vai aprender basicamente programas existentes no mundo inteiro, também no Brasil, que vão contribuir significativamente para a redução e até mesmo a não geração de resíduos. E com isso, imagine só, se você não gera um resíduo, você não precisa ter gastos para fazer o tratamento daquele resíduo. Se você reduz o resíduo, você pode economizar mais dinheiro no tratamento desse resíduo. Se você reutiliza, você também economiza dinheiro. E só depois desse processo é que a gente vai estudar então as tecnologias de tratamento de resíduos sólidos. Aqui está muito resumido, claro. Nessa parte nós vamos ver tecnologias de reciclagem dos vários tipos de resíduos. Vale lembrar que uma tecnologia de reciclagem serve somente para um determinado tipo de resíduo.
Papel tem uma tecnologia, vidro tem outra tecnologia. No mínimo, cada um desses resíduos tem uma tecnologia. Normalmente são mais de uma tecnologia. E por último, você precisa entender também sobre a disposição final ambientalmente adequada, representada aqui por um aterro sanitário. Como funciona, como deve ser construído, que distância tem que estar das cidades, quais são as normas que regulamentam tudo isso. Enfim, uma série de informações técnicas que, junto com o diagnóstico da cidade e os conhecimentos sobre a estrutura mínima necessária segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, vão lhe dar a solução técnica para os resíduos sólidos. Essa solução nada mais é do que a soma de todos esses acontecimentos aqui representados em vermelho. Diagnóstico, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos e todos esses aspectos técnicos aqui. Feito isso, tendo uma solução técnica, você finalmente pode passar então para a questão financeira, para os aspectos financeiros dessa solução técnica. E de posse de uma solução técnica para os resíduos sólidos, baseada, é claro, nos aspectos legais vistos anteriormente, em todo o diagnóstico, em toda a tecnologia disponível no Brasil, fora do Brasil, enfim, uma série de informações, aí a gente parte então para entender como nós podemos financiar esse modelo. E quando escolhermos aí a maneira de financiar, nós teremos a definição desse modelo. Com essa definição, mais uma vez observando os aspectos legais, nós vamos chegar então a um plano municipal ou intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos. Como funciona isso? Já temos aqui as informações sobre a solução técnica, já sabemos como isso tudo pode funcionar. Já entendemos também sobre a viabilidade econômica de todos esses modelos tecnológicos escolhidos, mas também dos programas e ações escolhidas para essa solução técnica de resíduos sólidos. Daí nós vamos começar um outro aspecto aqui, que é entender sobre os investimentos necessários para implantar toda essa solução técnica aqui. A gente vai somar tudo isso, todas as soluções, sejam programas ou tecnologias, e daí vamos ter uma soma, uma somatória desse processo, quanto dinheiro é necessário para implantar essa solução técnica. Essa soma, pessoal, não significa que a prefeitura tem que pagar tudo isso sozinha. É só para ter uma noção de quanto dinheiro é necessário investir para que essa solução técnica seja transformada em realidade. Daí nós vamos fazer agora uma análise, um diagnóstico, fazendo parte aí de novo daquele diagnóstico, planejamento e execução. Temos aqui o diagnóstico, vamos estudar que recursos a prefeitura, a gestão municipal ou as prefeituras têm disponíveis agora que possam investir nessa solução técnica. Um outro passo, nós vamos analisar agora as fontes de recursos disponíveis que eu posso fazer uso, digamos, do governo federal, por exemplo, que podem ser usados então na implantação dessa solução técnica. E aí vem o interessante, como nós cumprimos aqui todas as exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos, as prefeituras ou há prefeituras, elas agora têm o acesso aos recursos da União que podem financiar boa parte dessa solução técnica. E aí tem aquele grande alívio aí para o gestor municipal, que ele vai confirmar nesse passo que ele pode sim, ele pode fazer, ele pode acessar esses recursos disponíveis aí pelo governo federal e finalmente implantar a solução técnica ideal para o seu município, certo? Depois disso, nós vamos identificar o que a prefeitura tem interesse ou não de fazer. É preciso se estudar os modelos de prestação de serviço, tipos de contrato, por exemplo, as PPPs, participação público-privado, concessão, consórcio intermunicipal, etc. Vários tipos de modelos, vários modelos aí de prestação de serviço que podem ser usados, e daí você imagina então como o setor privado pode participar desse processo na implementação dessa solução. E claro, sem esquecer as possíveis formas de arrecadação, por exemplo, nas taxas, estão chamadas aí no Brasil como taxa de lixo, tarifa do lixo, etc. Tudo que for forma de arrecadação. Tem um movimento interessante que é, por exemplo, taxas e multas geradas aí por pessoas que lançam resíduos ou lixo na rua. Essas pessoas começam a pagar então um determinado valor e esse valor deve então ser convertido para financiar a operação de toda essa central, de todo esse plano aqui. Isso é só um pequeno exemplo. Você pode imaginar também
outros tipos de impostos que podem ser usados também para isso, como o ICMS ecológico e outros existentes ou não existentes para esse fim. Finalmente, nós teremos então definido o modelo, vamos ter uma solução técnica, já sabemos agora como financiar, que quantidade de recursos nós temos disponíveis para financiar por conta própria e qual é a parte que eu posso colocar então para o setor privado. Vou definir esse meu modelo e daí dessa definição, considerando os aspectos legais existentes e ainda aquilo que não existe, que precisa ser adaptado a esse modelo, então nós teremos no final um plano municipal ou intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos. E teremos atingido nosso objetivo cumprindo todas as exigências daquilo que a gente chama de desenvolvimento sustentável, onde não somente consideramos os aspectos financeiros de desenvolvimento, mas também os aspectos ambientais e os aspectos sociais.